Bom dia, mais um dia com vocês e que saudade que eu estava de poder dividir os meus dias com vocês. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, que eu já conheço há muito tempo e está bombando com uma das empresas mais promissoras de marketing. Ela residia em Limeira, precisou voltar para São Paulo e hoje ela consegue liderar uma empresa de marketing, sendo tão novinha, geração Z. E aí eu queria apresentar para vocês a Bárbara Lima. Seja bem-vinda, Bárbara, tudo bem? Obrigada, Dani. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, dividir esse momento com você, compartilhar um pouco mais das experiências da minha empresa. Estou feliz, obrigada. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, disponibilizado um pouquinho do seu tempo, porque está corrido, né, amiga? São Paulo não para. Não, aqui em São Paulo a vida é uma loucura, é tudo muito corrido sempre e atendendo cliente, quando a gente vê, o dia já passou, já acabou. Isso mesmo. Se apresente para mim, para as meninas que estão assistindo, fala um pouquinho quem é a Bárbara. Claro. Eu sou Bárbara, hoje estou morando em São Paulo. Já trabalhei em diversos ramos, mas quando eu entrei no marketing, eu confesso que eu me apaixonei. Então, eu trabalhei no ramo e depois de um tempo fundei a minha própria empresa, que é a Bico Creative, onde eu ajudo as empresas a estarem mais presentes no digital, trazendo ainda mais presença digital com estratégia, com criatividade. Então, hoje eu estou com essa meta com a minha empresa, que está crescendo cada vez mais. Eu atendo tanto clientes aqui em São Paulo, quanto também em toda a região. Bárbara, e fala para mim como que é empreender numa área de marketing e construir uma empresa do zero sendo tão novinha assim? Você sempre quis empreender? Qual foi o momento que você decidiu que você queria trabalhar na área de marketing? Nossa, Dani, eu já trabalhei com diversas coisas, porque eu precisei ter essa responsabilidade desde muito nova. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu muito novinha já trabalhei de forma autônoma no ramo de beleza. E aí, quando eu tive essa experiência, eu comecei a perceber que eu de fato queria trabalhar para mim, mas eu não tinha muita consciência ainda em qual ramo, o que eu queria fazer de fato. Eu era muito nova, então eu não conseguia ter essa consciência. E quando o tempo foi passando, eu comecei a perceber que talvez eu iria empreender no ramo de beleza, mas não tinha certeza. Então eu trabalhei em outros ramos e aí eu parei no marketing e eu falei, nossa, acho que esse é o momento realmente de eu abrir minha empresa, fazer a diferença, ter um negócio mais organizado. Então foi isso que eu fiz, mas foi aonde deu a chave mesmo, foi quando eu trabalhei no ramo de beleza. Bárbara, e qual foi a maior dificuldade, assim? Qual foi o momento que você se viu com dificuldade de empreender? E você acha que empreender nova é um obstáculo ou não é super tranquilo? Você percebe essa dificuldade das pessoas não darem credibilidade ou você acha que as empresas já estão com a mente aberta e elas passam a perceber que essa geração tem mais conteúdo por conta de estar mais digital? Como que você se vê? Eu acho que não tem essa dificuldade em questão de credibilidade, porque quando você está ali tete a tete com o seu cliente, ele acaba sabendo se você sabe do que você está falando ou não, mesmo ele não dominando tanto o assunto ou dominando, dependendo do cliente. Mas assim, como todo negócio tem suas dificuldades, lidar com pessoas, com prestadores de serviço, com clientes, né? Em algum momento você se depara numa dificuldade, mas eu acredito que isso tem ajudado muito, assim, na maturidade, em diversas situações, lidar melhor com as situações. Então, eu não acho que seja não acho que seja uma dificuldade, mas tem o seu desafio como todo negócio. Quando você visita as empresas, o que você percebe de dificuldade? Qual é a maior dificuldade hoje das empresas? Aonde Olha, trava? em contato com os meus clientes, assim, eu acredito que essa liderança de pessoas, essa construção de uma comunidade forte dentro da empresa também. Então, eu percebo que talvez a dificuldade maior tá aí, que é na liderança interna mesmo, nessa gestão de pessoas. Qual é a maior dificuldade que você vê em termos de se a pessoa ela começa uma rede social do zero? Qual é o passo a passo para essa rede social construir e consolidar?
A gente tem alguns tópicos, né? A gente tem algumas etapas que a gente precisa passar para de fato acontecer na rede social, que é o que a gente vê, que é aquele vídeo, que é aquele criativo. Então, antes disso, tem toda uma parte estratégica, aonde se hoje, né, eu fosse começar um perfil do zero, ou se eu fosse dar uma dica para uma pessoa que está começando, seria estudar ali totalmente o seu negócio e por que os seus clientes compram de você. Porque muitas vezes a gente quer expor o nosso produto ou o nosso serviço nas redes sociais como se fosse uma vitrine. E não é necessariamente. A gente precisa criar uma comunidade, a gente precisa traçar uma estratégia para que a gente passe autoridade naquilo. A gente precisa saber onde o nosso cliente, por que ele compra o nosso produto. Que diferença que isso faz na vida dele? E aí focar nisso nas redes sociais, que é assim que você vai trazer mais autoridade. E não tratar como se fosse uma vitrine de uma loja, por exemplo. O marketing, ele se resume em quê? Em fotos, em perfil do Instagram, em vídeos. Como que é o dia a dia e o passo a passo de uma empresa de marketing cuidando de uma empresa? Passo a passo, quando a gente está cuidando de uma empresa, vai muito além de fotos ou vídeos, por exemplo, que é o que a gente vê de fato, né? Como eu falei. Então, tem toda a parte estratégica por trás, tem todo um caminho que a gente faz, tem toda uma avaliação que a gente está em contato constante com o nosso cliente. Então, tem estratégias rolando fora das redes sociais, tanto para clientes, quanto para vendas, quanto para bancos de dados. Então, envolve muito além do que a gente vê nas redes sociais. O que a gente vê acaba sendo uma construção de tudo que a gente está montando, sabe? A gente está montando alguma coisa e aí a gente vai postando aquilo para realmente trazer mais autoridade e formar a estratégia que a gente está planejando. Os bastidores ninguém vê, né? Ninguém vê. Qual que foi o maior perrengue que você passou de bastidores que ninguém nem sonha quando vê os vídeos pronto? Ah, nossa, eu acho que falando em gravações, né, que é ali quando a gente está pessoalmente com o nosso cliente, talvez seja questão de cenário. Eu já cheguei em locações para gravar, onde era difícil questão de iluminação, mesmo com iluminações externas, ou mesmo com um roteiro com mais cenários, da gente chegar num lugar e não ter cenário suficiente, a gente ter que improvisar. Mas assim, a gente sempre improvisa com leveza, então não sei se eu diria que é um perrengue mesmo. Até porque, para quem tem uma empresa de marketing, a criatividade tem que estar em dia. Ah, a Não gente pode consegue faltar aproveitar muito bem. criatividade. É isso A mesmo. gente consegue aproveitar muito bem. E a sua rotina, Bárbara? Você é novinha, como que funciona a sua rotina? Como que você divide o seu dia a dia? Para as pessoas que da sua idade, para a sua geração que quer empreender, precisa de muito foco, como que você leva a sua vida, o seu dia a dia? Conta um pouquinho para gente. Eu acho que o foco é uma coisa importante, sim. Tem que ter, não tem como. Então, assim, eu sempre priorizo o meu bem-estar, estar bem ali comigo mesmo. Então, eu sempre começo o meu dia de forma mais tranquila, mais leve e priorizo o meu bem-estar para depois chegar no horário de eu trabalhar e eu estar bem para os meus clientes. Como a gente trabalha com mídias, é uma coisa que eu consumo muito. Então, eu consumo muito rede social, tanto minha, porque eu preciso estar por dentro de tudo que está acontecendo, quanto dos meus clientes, por conta de estudo de mercado. Então, eu acredito que começar com essa leveza e nunca deixar de estudar também faz total diferença, principalmente quem trabalha num ramo como o meu. E você consegue dividir trabalho e diversão, ou quando você está se divertindo, a cabeça vai direto para o trabalho. Nossa, aqui seria um lugar bom para gravar. Será que essa empresa tem uma equipe de marketing boa? Como que funciona? Consegue desligar ou não? Então, às vezes, geralmente 80% do tempo eu consigo desligar, sim. Mas eu confesso que quando eu chego em algum lugar, ou num lugar muito legal, ou num lugar que tem muito potencial, eu acabo entrando no Instagram. E aí eu vejo se aquele lugar que tem esse potencial que eu tô vendo pessoalmente, se ele tá transmitindo isso nas redes sociais. E aí, se ele não tá, eu acabo ficando um pouco cacucada. Será que tem alguém por trás? Será que eles fazem esse trabalho? Então, a minha vontade é chegar e já conversar com a pessoa, com o proprietário ou com a gerência. Acaba sendo automático. Não tem muito o que Acaba fazer. sendo automático. Uhum. Já vai direto para a rede social para julgar. Não tem como.
E, assim, é legal, porque a gente consegue ver se aquela empresa mesmo, ela tá transmitindo o que ela de fato é nas redes sociais, porque tem empresas que têm uma experiência incrível, principalmente aqui em São Paulo, que tem muito, assim, eu frequento muito restaurante, muito café, muito mais esses lugares. Então, tem lugares que têm uma experiência incrível, mas que eles não transmitem isso nas redes sociais. Isso você acha que gera um desperdício? Sim, Não claro, atrai porque a pessoa ela cliente. tem toda a estrutura, né? Muitos lugares têm toda a estrutura para isso. Então só falta ali um pouco de estratégia para que ela consiga passar mais autoridade e transmitir tudo aquilo que o cliente dela vive pessoalmente. E uma pergunta mais curiosidade minha, assim. As empresas, você acha que elas não investem no Instagram, nas redes sociais, no marketing, por falta de conhecimento ou porque elas não dão o devido valor que essa não dá esse devido valor, essa importância que o marketing tem? Eu acredito que é um pouco de cada. Assim, o nosso mercado, ele tá um pouco saturado, sim. Tem muita gente fazendo o que a gente faz, principalmente na internet. Então, tem muito guru de internet falando o que fazer, como fazer, jeito certo, jeito errado. E o marketing, ele é composto por vários testes. Acaba que não tem um certo ou errado, é o que funciona para cada cliente. Então, assim, muitas vezes eu percebo que por conta, talvez, dessa saturação, o cliente ele acaba não dando um certo valor ou desconfiando talvez de alguns trabalhos por conta disso mesmo, pelo mercado estar saturado, ter empresas que talvez não levem esse trabalho realmente a sério ou que acaba ali dando uns vacilos com o cliente e ele acaba ficando com essa frustração mesmo, sabe? Então acredito que talvez seja mais por conta disso. E você acha que a IA tem muito a ver com isso? Você acha que tem muito charlatão na internet falando que é uma empresa de marketing e usando a IA para movimentar? O que você acha? Você acha que isso é um problema? Você acha que isso ajuda? Como que funciona? Qual que é a sua visão? Eu acho que, na verdade, assim, a IA ela nunca vai substituir o nosso lugar. Então, isso é fato. A gente tem que usar ela como uma ferramenta de verdade e não como uma substituição. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer. Então, quem vai entender daquilo do nosso cliente, quem vai conseguir se comunicar melhor com ele, quem vai ter essa percepção é 100% nós. Então, assim, é bom usar sim como uma ferramenta, mas eu percebo que talvez tem pessoas que não dominam tanto o assunto e que usam isso 100%. Sempre tem, né, tudo de tudo assim no mercado, mas ela nunca vai substituir e sempre você tem que estar em estudo constante, né? O digital ele muda com muita frequência, então você sempre tem que estar em estudo, não tem como hoje você ter uma agência de marketing se você não entende sobre o que você está falando, se você não traz resultado pelo seu cliente. E, ô Bárbara, outra coisa, quando você viaja para fazer captação, e eu vi no seu Instagram sobre várias empresas de grande porte. Qual é a diferença? Você sente muita diferença nessa questão de uma empresa que está começando para uma empresa de grande porte? Existe uma dificuldade em algumas dessas empresas? É mais difícil uma empresa que está começando ou é mais difícil uma empresa de grande porte? Em questão da gente traçar uma estratégia e montar isso nas redes sociais, não necessariamente tem ali uma certa diferença ou uma certa dificuldade. Porque se é um produto ou se é um serviço, a gente vai trabalhar em cima disso. E sendo uma empresa nova, a gente acaba agregando com bastante ideia, com bastante coisa para o nosso cliente, onde ele possa incrementar. E numa empresa que já existe também, porque sempre tem ideias novas. Então, nesse quesito, acredito que não acaba tendo ali uma diferença. Mas tem uma diferença sim, que hoje empresas que já têm um tempo de mercado acaba investindo mais no marketing do que uma empresa nova. Então, tanto por conta ali de caixa também, acredito, mas as empresas que já estão no mercado acabam priorizando um pouco mais desse investimento. Porque geralmente quando eu olho no Instagram, que hoje o Instagram é a porta de entrada para a gente primeiro ter um interesse antes, às vezes o marketing é ótimo e a gente fica frustrada e às vezes é aquilo que você falou, a empresa tem um grande potencial e o marketing não é ruim.
Tem muito disso, né? Que nem assim, hoje eu digo, não basta você ser bom. Basta, assim, você tem que mostrar que você, mas eu sou bom. Tá bom, mas quem que sabe que você é? E você Às acha vezes ninguém tá sabendo. E você acha que isso compromete o trabalho da empresa? O marketing é muito bom e aí quando o cliente ele vai até aquela empresa, a empresa ela não representa aquilo que o marketing realmente colocou ali? Porque assim, as empresas daí têm que andar juntas. No caso, a empresa ela tem que realmente ser aquilo que o marketing está passando. Mas você acha que algumas empresas elas contratam um marketing e depois sabotam esse lugar? Olha, depende, porque assim, tem sim, né, empresas ou produtos que o marketing é muito bom. A gente vê empresas famosíssimas onde o marketing é muito bom, mas talvez aquele produto você fala, será? Mas assim, é um pouco complexo. Que nem eu nunca peguei um cliente, por exemplo, aonde ele não tivesse a experiência ou o produto que realmente valesse aquilo que a gente trabalhava nas redes sociais ou nas mídias. Isso é um Então, princípio da sua assim, empresa? eu acho que a gente traça uma estratégia com o que o cliente tem de verdade, Ah, sim. com a gente tenta melhorar se tem alguma coisa. Então, assim, se ele tem uma dificuldade, a gente tenta ajudar. Então, acredito que é mais ali sobre o que ele tem hoje, o que ele pode melhorar e a gente vai trabalhando junto nisso. E você, como uma mulher, uma jovem mulher, com a sua própria empresa de marketing hoje é uma grande responsabilidade, né? Porque são Sim. empresas de outras pessoas, aonde dali ela tira o sustento de outras famílias, patrimônio. Como você se sente? Como você lida com isso? É uma responsabilidade. Eu percebo que hoje tá gerenciando ali as mídias de uma empresa é uma responsabilidade. A partir do momento que eu fecho aquele contrato, eu tenho que trazer resultado para o meu cliente, porque ele está fazendo um investimento em mim para que isso traga retorno para a empresa dele. Então, assim, é uma grande dificuldade. Sempre tem uma comunicação antes, sempre tem uma previsibilidade de onde a gente vai chegar, qual o resultado que a gente consegue ter ali nos primeiros meses ou ali naquela primeira estratégia. Então, assim, sim, eu me preocupo, né? É algo de se preocupar com o resultado que você vai trazer para o seu cliente ou com a comunicação que você está passando, com a responsabilidade que você tem. Então, eu sempre tento lidar com isso da melhor forma, com a maior responsabilidade que eu consigo também. E fala um pouco como funciona a sua empresa. Você vai até o cliente, você viaja, como que funciona? Fala um pouquinho agora da Bicol pra gente. Tá, hoje tem muitos clientes, a maioria dos meus clientes hoje tem um negócio presencial. Então, seja uma clínica, seja um restaurante. Então, a maioria é presencial. Então, a gente acaba indo sim, pessoalmente, porque a gente precisa gravar esse conteúdo. Então, esse videozinho que tá passando na tela até então foi uma cirurgia que eu gravei. Foi bem interessante. A gente estava, de fato, quando estava acontecendo uma cirurgia, e a gente fez essa captação tanto para uma influenciadora quanto para o doutor. Foi bem legal. Então, é uma experiência bem diferente. Você está em diversos negócios. Então, hoje a gente faz toda a parte que eu brinco que as pessoas não veem, que é a parte estratégica, é a parte de arrumar ali tudo que a gente está vendo, é a parte do roteiro, e depois a gente vai de fato encontrar pessoalmente o nosso cliente, seja para as primeiras reuniões ou seja no dia da gravação, onde a gente vai conseguir transmitir tudo aquilo que ele é através das mídias. E qual é o maior erro que você observa quando visita as empresas? Aonde que as empresas pecam? Olha, eu acho que talvez não investir em um marketing antes. Tem muitas empresas que às vezes não dão tanta credibilidade para isso ou não dão tanta atenção mesmo, né? Acaba passando despercebido ali, talvez por conta da correria do dia a dia, das outras responsabilidades. Então acredito que ela acaba não dando tanta importância a algumas. E eu acredito que talvez esse seja o maior erro. E talvez o maior erro também pode ser tratar a sua mídia social como uma vitrine mesmo. Então entra naquele ponto que eu tinha falado. Quando você trata como uma vitrine, acaba que às vezes o seu cliente ele não quer ver só o seu produto.
Ele quer ver os bastidores, ele quer ver a narrativa por trás, ele quer ver a história por trás, quem está por trás, quem são as pessoas. Então, acredito que mostrar isso também é de extrema importância e muitas empresas às vezes não fazem. E quando você encontra, se depara com um empresário que tem dificuldade de mostrar o dia a dia dele ou da empresa, como que você consegue dar a volta nisso e mesmo assim entregar um trabalho de qualidade onde continue sendo interessante? Olha, eu confesso que acaba não acontecendo muito, porque assim, quando o cliente ele acaba procurando o marketing, ele já está mais aberto a mostrar mais o produto dele, a mostrar mais a empresa dele, ou falar mais sobre o serviço dele, ou ele mesmo aparecer nas redes. Então, assim, ele já está mais aberto a isso. Quando a gente vem com essa proposta de mostrar mais os bastidores, ou mostrar mais as pessoas, ou ter uma pessoa por trás conversando com essa comunidade, às vezes o meu cliente ele não sabe da importância disso. Mas a partir do momento que ele fica sabendo dessa importância, ele é mais tranquilo em aparecer ou em mostrar um bastidor, então é mais tranquilo de lidar. E cada empresa você monta uma estratégia. Sim, Não cada tem como empresa ser tem uma genérico. estratégia única. Não, não tem como ser. Assim, tem, claro que tem coisas que a gente pode replicar no marketing. Tem várias coisas, por exemplo, eu fiz um marketing esses dias bem específico com 2 clientes meus, que foi o marketing de guerrilha. Então, assim, é um tipo de marketing que eu consigo aplicar para diversos clientes. Mas a estratégia mesmo, né, a linha que a gente vai seguir, ela acaba mudando, porque cada perfil, cada cliente, cada produto precisa de uma estratégia diferente. Porque cada comunicação é diferente, o público acaba sendo diferente, então envolve algumas coisas como essas também. Bárbara, explica um pouquinho para o pessoal que tem vontade de ter uma equipe de marketing, mas não sabe exatamente como funciona. Por exemplo, eu achava que era só foto e vídeo, mas existe todo um roteiro e toda uma estratégia que vocês fazem para aquela empresa. Então, se você, por exemplo, vai num salão de cabeleireiro, você já entrega um roteiro pronto para aquele cliente seguir aquela linha. Então não é muito cru assim, vai todo montadinho, um cronograma certinho para que tudo possa sair perfeito, bonito e que possa passar a melhor mensagem para o cliente. É mais ou menos isso? Sim, hoje 90% dos meus clientes a gente chama de tem um marketing completo, um acompanhamento completo. Então, quando o meu cliente ele me procura, eu faço uma reunião com ele para eu entender melhor sobre o negócio dele, para eu entender em que ponto que o negócio dele está e aonde ele quer chegar. Que é nisso que a gente vai traçar a estratégia dele, aonde ele está e para onde ele quer ir. Então, eu sempre gosto de entender primeiro sobre o negócio. Depois disso, a gente começa a trabalhar, então, a gente começa a fazer toda a parte que as pessoas acabam não vendo, que é a parte estratégica, que é a parte de análise, que é a parte de público. E aí, depois disso, a gente entra de fato nas gravações. Então, a gente tem também um roteiro por trás, que é onde vai ter o que nosso cliente vai mostrar, o que ele vai falar, como vai ser feito, quantos segundos aquele vídeo vai ter, quantos minutos, qual o formato, aonde ele vai ser postado, como ele vai ser usado. Então tem todo um roteiro com todas essas informações, até qual a roupa que meu cliente vai estar usando, quantas trocas de roupa ele vai ter. Geralmente a gente faz as gravações 2 vezes por mês. E a gente trabalha com aquelas gravações o mês inteiro, ou tem cliente também que faz uma vez por mês, e aí a gente já grava por mês inteiro. Então a gente faz toda essa programação também do roteiro para as gravações, e aí a gente vai pessoalmente no dia gravar com o meu cliente. Depois de todo o conteúdo captado, que a gente chama, eles vão para a edição e depois o meu cliente ele aprova, e aí a gente manda através de um link pelo WhatsApp mesmo. O meu cliente ele acessa a pasta, aprova os vídeos ou muda alguma coisa que talvez ele não gostou tanto, ou alguma coisa que ele acha que tem que mudar. E depois disso a gente vai fazer a parte de gerenciamento mesmo, que é a parte das redes sociais, que é onde a gente vê que são as postagens, aquele trabalho, e a gente começa a fazer também a parte de monitoramento, para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que daria para a gente trabalhar mais, o que o público gosta mais de ver. Todos os seus clientes têm um acompanhamento para você saber como está acontecendo, o que está fazendo. E você fica ali quando o cliente ele posta alguma coisa que não é para postar e você vai lá e chama atenção. Olha, não é para fazer isso, você está fazendo errado. Como que funciona? É bem minucioso ou é livre? Como que funciona isso?
Olha, geralmente os clientes que têm um acompanhamento completo ali, que foi todo esse processo que eu expliquei, ele acaba não postando tanto por livre e espontânea vontade. Acaba que por conta de tempo mesmo, principalmente clientes que vendem serviço, muitas vezes eles estão na linha de frente, então acaba que é um pouco corrido. Até em produto já é corrido, então ele acaba não tendo esse tempo e por isso também que ele contrata uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Mas já aconteceu, mas nunca aconteceu algo grave, que fosse algo para a gente precisar dar um toque para o cliente. É algo mais livre mesmo. Eu já cuidei de clientes que têm perfil pessoal e profissional, então ele compartilha coisas sobre a vida dele pessoal, que se mistura também com o profissional, e isso acaba não tendo um certo problema, porque cada perfil conversa com um público diferente, então acredito que os clientes eles acabam tendo um pouco de noção sobre isso, sim. Então nunca aconteceu de ter um problema mesmo, assim, que a gente tivesse que falar com o cliente sobre. Mas você não teria problema de falar. Ah, não, claro, se tivesse alguma coisa, eu poderia falar assim, olha, né, esse tipo de conteúdo pode acarretar em uma comunicação, uma narrativa que talvez a gente não queira transmitir. Então, assim, eu acredito que sim, como é um acompanhamento completo, a gente também está ali para direcionar o nosso cliente. Então, se caso acontecer alguma coisa ou uma comunicação que não está dentro do que a gente espera, a gente pode sim conversar com ele para direcionar melhor, porque às vezes o que falta mesmo é direcionamento. E agora, aqui na imagem, a gente está vendo uma foto sua com uma empresa muito grande, muito reconhecida, que você fez uma captação, né? O Isso. frio na barriga, como que é você entrar numa empresa completamente reconhecida mundialmente e pôr a sua cara a tapa ali no trabalho? Dá um frio na barriga ou você já está acostumada, bate uma insegurança? Como que acontece dentro da Bárbara? Olha, eu sou muito ativa, então, assim, eu sei me comunicar muito bem com as pessoas. Eu acredito que isso tem, assim, tem um ponto muito positivo. E eu adoro estar em lugares onde tem um movimento mais rápido. Esse foi um evento da CIMED, essa foto é com a DIB. E foi um evento da Miletric, que foi um produto novo que ele lançou, que eles lançaram, né? Então, eu fui fazer uma captação para uma doutora, era do ramo de saúde, mais voltado para estética, de harmonização facial. Então, a vibe do lugar, toda aquela atmosfera de evento, de lançamento, é uma delícia, assim. Então, acaba que quando você tá ali, você acaba vivendo um pouco daquilo, você acaba aprendendo coisas novas e captando tudo aquilo. Então, assim, às vezes não dá um frio na barriga, muitas vezes não dá, mas é gostoso de estar ali naquele evento e depois você transferir tudo que você viveu ali, porque você acaba vivendo através de uma gravação. Ou seja, você acaba sabendo um pouco de tudo que acontece, como funciona cada empresa minuciosamente, porque você está dentro de todas ali, não tem um específico, né? A estratégia da tua empresa vai de acordo com cada ramo, com cada empresa. E dentro disso, existem tendências? Como que funciona as tendências? Tem diversas tendências, elas vêm e vão, assim. Uma tendência que vai perdurar por um bom tempo, assim, que eu posso falar sobre, é a tendência Human Fish, que é uma tendência que vai continuar muito, que é sobre você fazer conteúdos com mais autoridade para se conectar com o seu público. Então, assim, hoje tem muitas pessoas na internet falando diversas coisas. Seja assuntos, trends, dancinhas, conteúdos rápidos, conteúdos longos. Então, assim, os conteúdos um pouquinho mais longos, onde passam autoridade, onde você se conecta com o seu público diretamente, são os conteúdos que vão perdurar aí por um bom tempo. Geralmente são contas que vão crescer muito mais. A gente vê isso como exemplo muito claro do TikTok, que é algo que veio aí e ficou muito conhecido. Então, assim, que as pessoas, elas de fato se conectam com a audiência dela. E por isso que elas têm muito resultado. Elas colocam o celular dela ali, ou a câmera dela, e ela grava falando diversos assuntos sobre qualquer coisa, ou sobre experiências de vida, e isso de fato conecta. E, Bárbara, para a gente finalizar, já estamos acabando. Passou tão rapidinho e é tanta coisa. Passou. Nossa, É passa tão muito gostoso, rápido. né? Que vai conversando, vai passando que a gente nem E vê. a gente nem vê. Sobre tudo que a gente conversou, qual é o princípio do marketing?
Olha, eu acho que assim, o principal mesmo é você transferir a essência do seu produto, do seu serviço para as suas mídias, para o seu cliente e para quem ainda não é o seu cliente, mas ele precisa comprar de você, seja porque você vai resolver um problema que ele nem sabia que ele tinha, mas que quando ele vê o seu produto ele acaba vendo que ele tem. Então, assim, ele funciona numa atmosfera onde a gente mostra tudo pro cliente do nosso cliente. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. As empresas estão focando muito nisso. E sobre o que você falou, a gente está dentro de todas as empresas, onde a gente consegue saber sobre vários assuntos diferentes. Então, isso realmente é muito gratificante para mim, é muito gostoso para mim. Então, eu sei assim, sobre vários nichos, nicho de beleza, nicho de restaurante, nicho de móveis, imóveis. Então, assim, é É bom que realmente não uma falta loucura. assunto, você consegue conversar em qualquer roda. Isso é verdade. Acaba que o meu repertório pessoal, ele acaba aumentando, né? É verdade. E sobre outra tendência que eu procurei, pesquisei, sei lá, veio aleatório para mim, sobre gravar sem muita produção. O que você está achando sobre isso? Esse é um conteúdo mais human também, entra muito aonde eu falei. É um conteúdo onde acaba conectando, porque dá impressão para a audiência que é algo que você domina mais do que você fala, porque você não teve uma mega produção para fazer. Então, assim, acaba que no nosso cérebro, que como audiência, né, tá vendo isso, acaba que dá essa enganada. Então, assim, é um conteúdo que vai perdurar muito, que é um conteúdo mais human, que é onde você para, você grava, você se conecta de forma mais natural com a sua audiência. Então, assim, vai continuar muito. Eu acredito que eu gosto de um conteúdo bem produzido, e bem produzido que eu digo, não é um conteúdo com muita frescura, é um conteúdo com uma comunicação clara, onde não tem muitos ruídos, onde tem uma imagem boa, onde o cliente ele consegue ver o que você está mostrando, ou se você está falando, onde ele consegue ver você com qualidade, com iluminação, com nitidez, né? O que você está falando está de forma clara, com microfone, está sem ruído. Então, assim, e não deixando de ser natural, de ser algo leve. Então, a gente consegue trabalhar isso também junto com o nosso cliente, de forma leve. Isso Que é nem muito parece que tem uma empresa por trás. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê o vídeo e pensa que a pessoa só ligou a câmera e está fazendo tudo ali no natural, mas não é. É bem leve, aí É o vai ver, puro tem suco 10 do pessoas, marketing. né, por trás. É sabor natural. Viu isso? Ai, amiga, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada por esse tempinho. E agora a gente está encerrando nesses últimos minutinhos. Eu queria que você falasse da sua empresa e deixasse o convite para os outros empresários que assistem o podcast conhecer vocês, chamar você para ter um contato, para saber como que funciona. Fala um pouquinho da sua empresa para a gente já ir se despedindo e deixa o convite para quem ainda não tem um bom marketing conhecer o seu marketing. Amiga, eu queria agradecer. Foi muito gostoso esse bate-papo com você, falar um pouquinho mais sobre o meu mercado, sobre a minha empresa. E empresários, eu acho que assim, não importa qual é o seu nicho, hoje você precisa estar mais presente nas redes sociais. Então, se você fica um pouco perdido, se você vê que você precisa de ajuda, tanto na comunicação para novos clientes, quanto para movimentar aquilo que você já construiu, uma empresa de marketing, eu acredito que pode facilitar sim no seu dia a dia, nas suas produções. Então, eu acho que é essencial. A Bico Creative traz ali todo um acompanhamento específico, direcionado para você, onde você tem uma estratégia por trás. Então, é sempre um prazer ajudar várias empresas a crescerem ainda mais, a fazer esse acompanhamento, conhecer pessoas maravilhosas, empresas maravilhosas. Então, fica o meu convite para que, se você ainda não tem uma empresa, confiar no trabalho, sim, porque pode te ajudar muito nas redes sociais. É isso aí. E tira um pouco também da pressão do empresário ficar tendo que cuidar disso, porque querendo ou não, é um tempo que ele poderia estar fazendo outras coisas, investindo mais na presença da empresa. E quando a gente tem uma equipe de marketing de confiança cuidando disso, a gente consegue ter uma tranquilidade a mais para poder seguir e gastar essa energia em outro departamento. E não tem tempo, né, amiga? Se a gente for ver,
Que nem se a gente for olhar para nossa vida mesmo, é tão corrido, o tempo passa e a gente nem vê. Então, assim, quando a gente tem uma agência de marketing, pelo menos na minha, eu tento trabalhar com que o meu cliente ele precise de pouco tempo para gravar aquilo. Se eu preciso dele, eu tento fazer uma vez por mês, se ele acha melhor, ou se ele acha melhor a cada 15 dias, para eu consumir menos o tempo dele e pegar mais para mim, para que a nossa empresa consiga solucionar mesmo aquela dor que ele tem, que é o pouco tempo para produzir para as redes dele. Então, o tempo acaba sendo muito escasso. Inclusive, esses dias era 2 horas da manhã, você estava aí fazendo produção. Então, nossa, ontem também eu tava. É que assim, a gente começa a pesquisar sobre alguma coisa, ou a gente começa a fazer alguma coisa, a gente quer ir até o fim, a gente não quer parar pela metade. Isso Então mesmo. eu tava estudando e tava fazendo um roteiro para os meus vídeos mesmo, da minha própria empresa, que eu vou começar a postar daqui um pouco, que é assim, a gente brinca, que é Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? A gente deixa o perfil de todo mundo lindo. Aí vai ver, o meu ali tem vários assuntos, vários vídeos que eu gravei e acaba passando sem postar. Mas eu prometi pra mim mesma que eu vou pegar mais firme nisso, então eu tava fazendo ali, tava trabalhando em um roteiro e eu fiquei até tarde fazendo, porque eu não queria deixar pra lá, eu queria terminar e aí eu consegui terminar. Aí sim, né? Agora você entende, você mesmo sendo a própria empresa, É, quão trabalhoso é. E agora, como que faz se você é a própria empresa de marketing? Vai ter que resolver isso. por isso que eu digo, se até eu tô precisando de ajuda, imagina o meu cliente. Pois é, amiga. Então, uma ótima quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Beijo, amiga. Foi um prazer conversar com você, saudades. Vou te Saudades. visitar em breve. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Para você que está assistindo, mais uma vez eu quero agradecer. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Beijo, beijo.